Meritíssimos e meritíssimas! Está começando mais um Toga Voadora sobre desventuras em série. Obrigado, Jesus. Nós já terminamos a temporada e até o ano que vem nós vamos estar aqui para esclarecer para vocês todos os mistérios. Nossa! Tanto para você que só viu a série, quanto para você que leu os livros e às vezes perdeu alguma coisinha aqui e ali. Look away. E hoje vamos tratar sobre o assunto mais perguntado, mais pesquisado, mais polêmico. Mamilo! Que é a VFD, ou para nós, né, fãs brasileiros, CSC. Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos: este vídeo conterá spoilers. Que Desventuras em Série tem um monte de mistérios não é novidade pra ninguém. São objetos perdidos, pessoas que você não entende a lealdade, incêndios misteriosos, fungos. Mas a questão é que todas as perguntas estão relacionadas de uma forma ou de outra a uma organização secreta, que é essa VFD. Por questões de tradução e como a maioria dos nossos fãs são brasileiros, a partir de agora a gente vai se referir como CSC. E quando for necessário, assim, de uma referência, nós vamos informar da sigla original. Tanto a série quanto o filme abordam essa sociedade desde o início do primeiro episódio, já, né? De forma bem explícita, com a luneta e tudo mais. Nos livros, a existência dessa sociedade é praticamente desconhecida nos primeiros volumes até chegar no 5º livro, Inferno no Colégio Interno. Nas últimas páginas do 5º livro, quando a gente tem os gêmeos Quagmire, Isadora e o Duncan tentando contar para os Baudelaire aquilo que eles descobriram. Lógico que como são desventuras e não aventuras em série, eles conseguem apenas dizer o nome CSC antes de serem levados pela trupe do Condiola. Eles falam que tem um segredo relacionado com as iniciais CSC. Quando você tá lendo pela primeira vez e nunca viu o filme, nunca assistiu a série, você não faz ideia de que existe mesmo ali uma corporação. Você só sabe que tem ali 3 letras. Você só vai entender que isso é uma corporação, acho que lá no 10º livro. O que significa CSC afinal? Corporação pelo Salvamento das Chamas. E no original, a sigla VFD significa Volunteer Fire Department. Na verdade, esse é um dos significados da sigla. Esse é o significado original e o que mais se encaixa realmente com o que é a corporação. Só que ao longo da história é revelado que tem várias outras expressões que, se você pegar as iniciais, você tem ali a sigla CSC repetidas e repetidas vezes. Algumas são para objetos que eles encontram, outras são para locais e outras são para coisas completamente aleatórias. E isso é muito legal porque, se você for observar, foi um incrível trabalho da equipe de tradução dos livros, que conseguiu substituir praticamente todos os VFD do original por CSC, como por exemplo, Caçadores de Segredos Criminais, Caminho Secundário das Chamas, Correio Subrepetício Cooperativo, Criação Secreta de Cardumes. Cebolinhas Semicongeladas Cheirosas. Esse é o melhor pra mim. E vai chegando nos absurdos. Durante a série de livros, enquanto os meninos não descobrem o que é de fato a corporação ali da VFD, eles passam muito tempo procurando tudo o que eles encontram com essas iniciais, desesperados para que de alguma forma essas iniciais alguma hora expliquem para eles o que está acontecendo, se o incêndio que causou a morte dos pais deles está relacionado ali com alguma coisa maior, e eles acabam descobrindo que sim, que os pais deles eram parte dessa grande corporação que eles passam a ter ciência que existiu e ainda existe. E grande parte dos personagens do livro são ou foram ou se tornarão membros da corporação. Cite 3 personagens de Desventuras em Série que não são parte de CSC. Sr. Paul. Não consegue, né? Não sei mais. Nem eu, parece que tô... Sr. Paul, Sra. Paul. Filhas Família Paul. Paul, pronto, conseguimos. Família do Sr. Paul. Nós já tivemos algumas aparições na série da sigla VFD em coisas aleatórias. No 3º episódio, quando eles vão ao cinema com o Monte, o Verified Film Discount. Que é um desconto que ele ganha no ingresso. Membros de CSC tinham um desconto especial ali naquele cinema. Também o Verified Functional Dictionary. Que aparece lá na Serraria Alto Astral quando os meninos estão procurando
palavras que possam quebrar o encanto da hipnose. O que essa corporação tanto quer? O que eles tanto fazem? É uma corporação que está ali para apagar incêndios. Mas é importante lembrar que na escrita do Lemony Snicket as coisas na maioria das vezes não estão ali no seu sentido literal, né? Então incêndios ali a gente pode entender como uma metáfora talvez para algo bem maior. Como os próprios personagens dizem em alguns trechos. No livro 11º, na Gruta Gorgônia, os meninos conhecem o Capitão Andaré. E quando questionado sobre CSC, ele responde: CSC não é só um corpo de bombeiros. Positivo, começou assim. Mas os voluntários estavam interessados em muitas coisas. E também no 12º livro, O Penúltimo Perigo, nós temos a Kit Snicket, que é a irmã do Lemony Snicket, falando em alguns trechos para os meninos o seguinte: CSC foi outrora um grupo unido de voluntários que tentavam apagar incêndios, tanto literal como figurativamente. E mais lá na frente, a gente tem os comentários de um outro personagem, Dewey Denouement. CSC era como uma biblioteca pública. Qualquer um podia se juntar a nós e ter acesso a todas as informações que adquirimos. Voluntários de todo o mundo liam as pesquisas uns dos outros, aprendiam com as observações uns dos outros e pegavam livros emprestados uns dos outros. Por algum tempo, pareceu que poderíamos manter o mundo inteiro a salvo, seguro e em ordem. A função inicial da CSC era de fato apagar incêndios, mas ao longo dos tempos eles foram desenvolvendo várias outras áreas, realizando também outros atos humanitários, apaziguando conflitos e neutralizando males, em nome de um possível e bem comum, bem maior. Os membros da CSC, eles podem se juntar voluntariamente, a qualquer tempo e aparentemente em qualquer idade. Mas os livros Autobiografia Não Autorizada e a série Só Perguntas Erradas, eles dão a entender que a maioria dos membros é recrutada ainda quando crianças, numa idade bem jovem. São chamados de neófitos, que eles seriam tipo ali os iniciantes, que vão ser treinados durante toda a infância para se tornarem futuros voluntários. O recrutamento se dá de várias formas. Dentre elas, a mais comum é que um voluntário esteja sempre observando aquela determinada criança. E em um momento em que ele acha necessário, ele faz um barulho no meio da noite. A criança vai virar e perguntar para os seus pais: o que é esse barulho? E os pais, já entendendo, o que está acontecendo, vão responder: nada. Então a criança, depois dessa resposta dos pais, vai perguntar para eles: se não há nada lá fora, o que foi esse barulho? E é quando os voluntários sabem que aquela criança está pronta para ser levada como neófita. Depois de serem retirados das suas casas, os neófitos são levados à base de operações da CSC, onde iniciarão seu treinamento com os tutores responsáveis ali pelo seu treinamento. Uma coisa muito marcante nos personagens da série Desventuras em Série é que cada um deles sempre tem ali uma característica ou habilidade marcante, né? E isso é, na verdade, muito relacionado com o CSC. A corporação sempre buscava pegar aquele tópico que mais interessasse ao voluntário, né? E estimular aquilo nele para que ele pudesse desenvolver novas habilidades, aprender a criar disfarces, a criar códigos, a treinar algumas espécies de animais e tudo mais que pudesse ser útil para a corporação. Apesar de até agora a gente ter tratado da CSC como uma organização só, em determinado momento da história, uma situação desencadeou um conflito interno entre os membros, que começaram a se dividir entre dois lados, o lado dos que apagavam incêndio e o lado dos que provocavam incêndios, sob a ideologia aproximada ali de combater fogo com fogo. Esses dois lados, posteriormente, à medida que a cisão foi aumentando e se intensificando, ficaram conhecidos como os nobres, logicamente os que apagavam incêndios, e os vilões, os que provocavam incêndios. Nós ainda vamos fazer um vídeo especificamente sobre o que foi a cisão, a história da CSC como um todo, quem foram os integrantes e quem fez parte de cada lado. Nesse vídeo nós vamos permanecer falando sobre o que é CSC de fato. Dentro da CSC, eles têm uma série de frases de identificação um do outro, para saber de que lado aquela pessoa está. A primeira delas que você já disse é se não há nada lá fora, o que foi esse barulho. Outra, que é muito conhecida também, é The World is Quiet Here. Na tradução, aqui o mundo é sereno. E não bastasse isso de identificação, antes da cisão, todos os membros pertencentes à CSC tinham uma tatuagem de olho, que na verdade é a junção das letras VFD, no tornozelo. Não era uma marca de uma pessoa má, muito menos exclusiva do Conde Olaf. E esse é talvez o maior erro que as pessoas que não conhecem tão a fundo Desventuras em Série tendem a acreditar,
que aquele olho é a marca do Conde Olaf. Na verdade, é então a tatuagem dos membros da corporação. Antes da cisão, todos os voluntários de CSC tinham a tatuagem no tornozelo com o símbolo ali de VFD. Se você ainda não conseguiu enxergar VFD aí no símbolo, observa aí. Ah, entendi. Só depois da cisão que os voluntários que restaram decidiram que era melhor parar de tatuar o tornozelo dos neófitos e voluntários que continuavam entrando. Então, se você encontrou alguém que tem VFD tatuado no tornozelo, essa pessoa provavelmente é um membro de VFD antes da cisão. Aham. Isso mesmo. Ou pelo menos queria ser. Hello, darkness, my old... Os voluntários geralmente ganham também livros de lugar comum, que são livrinhos, cadernetazinhas de anotações, geralmente de capas de cor sólida, bem discretas, ao contrário das lunetas do filme e da série, servem para eles anotarem tudo aquilo que foi informação interessante e necessária que eles forem adquirindo ao longo da vida. Os livros de lugar comum servem também para você adicionar os trechos dos livros ou poemas, porque a CSC utiliza de vários códigos, e muitos deles inseridos dentro de livros e textos importantes. No Autobiografia Não Autorizada é deixado claro, por exemplo, que no livro de lugar comum do Lemony Snicket, ele anota vários trechos de livros que ele considera importantes. Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro. Além dos livros de lugar comum, CSC também tinha armas. Mas as armas que o CSC utilizava eram bem peculiares. Em sua grande maioria, eles gostavam de usar animais, alguns animais treinados. Cada voluntário tinha, às vezes, ali um animal que ele tinha uma certa proximidade e se dispunha a treinar eles, às vezes para passar mensagens, às vezes para auxiliar os voluntários em alguma missão. E dentre esses animais nós tínhamos répteis, como nós já podemos ver na série, e outros como grilos, águias, salmões e leões. Apesar de ter ficado difícil com o tempo de manter a sede principal, a CSC tinha, como teoricamente seu quartel-general, uma base nas montanhas de Mão Morta, que são as montanhas de gelo, que inclusive é onde se situa o livro 10, o escorregador de gelo. Mas existem também outros locais onde os membros podem se encontrar para reunir e fazer discussões, que são os chamados locais seguros. Nas palavras da Kitty Snicket, um local seguro é um local para trocar informações, discutir planos para derrotar seus inimigos e devolver os livros que você pegou emprestado de um colega. Por favor, que é uma né? coisa muito importante, né, gente? E se você que está vendo esse vídeo está com algum livro meu, Por favor, me devolve. Não precisa ser nenhum local seguro. Por favor, pode ser em locais seguros sim. Antes da cisão, havia uma quantidade bem numerosa de locais seguros ao redor do mundo. Mas eu nem preciso dizer que a maioria deles pegou fogo, né? Como exemplo, nós temos a Mansão Baudelaire, a Mansão Quagmire, a Casa do Dr. Montgomery, que posteriormente pega fogo também nos próximos livros, a Casa da Tia Josephine, a Aquáticos and Whistle, que era aquela organização da família da Tia Josephine, e outros locais que também apareceram na primeira temporada da série da Netflix, como a Gruta do P, que é aquela gruta para a qual a Tia Josephine foge no lado lacrimoso, e o escritório da Doutora Orwell, que passou a ser utilizado pelo lado dos vilões, mas originalmente também era uma sede da CSC, e por isso o formato de olho, não porque o olho é um símbolo do Conde Olaf. Nem de maldade, Nem mas de maldade. simplesmente da CSC antes da cisão. Isso você já disse! Talvez o mais importante que nós precisamos entender sobre CSC é o mais importante que nós precisamos entender em Desventuras em Série. Daniel Handler sempre deixou muito claro, eu acho que na escrita dele, que a intenção dele nunca esteve em você entender literalmente o que é CSC, quem é Lemony Snicket, quem são aqueles personagens. Na verdade não, e em cada grupo, em cada corporação, em cada personagem, ele sempre tem uma crítica muito explícita ali. CSC nada mais é do que uma grande metáfora para a vida adulta no geral. Afinal, as crianças passam praticamente o livro inteiro tentando descobrir o que é ali aquele grupo de pessoas que acham que sabem o que estão fazendo, que afirmam que conseguem muito bem resolver os problemas sozinhos, mas que do ponto de vista de crianças estão sempre tomando atitudes duvidosas, colocando eles em apuros. Independente de qual lado da cisão a gente esteja falando. Outra coisa muito interessante de se observar é que o autor não nos poupa de demonstrar que ambos os lados da cisão tomam atitudes um tanto quanto duvidosas em relação não só às crianças,
Mas em relação à forma de agir, o modus operandi para conseguir o que eles querem é muito semelhante. Quando a série termina, a gente vê os Baudelaire lá indecisos, né? Sem saber muito bem no que acreditar. Porque você idealiza demais uma coisa e talvez a sua idealização seja só mais uma forma errada de estar vendo aquilo ali, porque não é real. Basicamente, você faz 18 anos e percebe que era melhor ter ficado no ventre da sua mãe. Tipo isso. Chegamos ao fim desse vídeo, tendo em mente que CSC é, na verdade, uma organização moralmente ambígua, sinistra e que deveria ser tratada com muita cautela e suspeita. Mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos o básico do que é. Há uma curiosidade interessante, os voluntários que trabalham no CSC não recebem pra isso. Ah, é? Então não vai com muita sede ao pote achando que é igual ser youtuber. Ah, vou criar um canal no YouTube, vou ter dinheiro. Não funciona muito bem assim, tá bom? Você vai ser um voluntário, as chances da sua casa pegarem fogo são altíssimas, então eu recomendo que você fique bem tranquila aí na sua casa, assistindo nossos vídeos, voltando no canal, assistindo os vídeos anteriores de Desventuras em Série. E anotando tudo que você está aprendendo aí no seu livro de lugar comum, porque a gente ainda vai dar muitas outras informações sobre não apenas a corporação, mas sobre todos os seus integrantes, os códigos secretos utilizados e alguns personagens muito peculiares da série que enchem as pessoas de dúvidas. Se inscrevam no canal, deixem o seu curtir aí embaixo no joinha. Deixem nos comentários tudo o que vocês querem saber sobre o CSC e também dicas de outros assuntos de Desventuras em Série que nós possamos explicar para vocês aqui nos vídeos. É isso, gente. Tchau!